Boa tarde, quarto ano. Tudo bem, meus amores? Meninos, nós vamos começar com história, né? Da segunda apostila. Nós ainda não havíamos começado, vamos começar a partir de agora, certo? Então, nós vamos começar lá na unidade 4, na página 81 até 86. Vamos ver a unidade 4. Os primeiros anos dos portugueses no Brasil. Então, o que nós vamos fazer hoje? Estudar como foi a exploração do pau-brasil e a divisão desse território que hoje chama Brasil em capitanias hereditárias. Vocês vão aprender hoje o que é capitanias hereditárias, o que foram as capitanias. Fazer a leitura da unidade 4. Pessoal, mesmo eu explicando, a gente fazendo atividades juntas, vocês têm que fazer a leitura da unidade, como se estivesse em sala de aula. A gente não fazia a leitura para depois começar a fazer as atividades? Tem que fazer a leitura, senão vocês não entendem o que está acontecendo, do que eu estou falando. Tranquilo? Nós vamos ouvir as explicações dos textos e responder as perguntas juntos. Tarefa 1 e 2 da página 87, certo? Vamos lá comigo então começar. A primeira parte aí, a primeira imagem que vocês veem na unidade é um mapa muito antigo do Brasil, um dos primeiros mapas que fizeram aí do Brasil, né? Para a gente começar a contar essa história de como foram os primeiros anos dos portugueses aqui no Brasil, nós transformamos história em história. Nós vamos contar uma historinha sobre a história do Brasil. Vocês vão adorar, vai ser muito divertido. Então vamos lá comigo começar? A história que você vai ouvir agora é um resumo das páginas 81 até a 85, que vocês têm que ter feito a leitura prévia para poder entender esse resumo agora, tá bom? E nessa história nós vamos conhecer alguns personagens. Como toda história, temos personagens. Então, essas são as personagens da aula de hoje. O índio brasileiro, que vocês já conhecem, que na verdade, gente, não tinha nem que chamar índio, porque quem chamou de índio foram os portugueses que chegaram aqui achando que estava chegando nas Índias, né? Então, são o povo nativo daqui, são os nativos dessa terra que hoje chama Brasil. O índio brasileiro, os portugueses, os franceses, esses dois nomes aqui que eu acho que vocês nunca ouviram e vão aprender agora, que é o feitor e o capitão Mor. Vocês vão perguntar para mim assim, mas professora, história do Brasil, portugueses, o que os franceses estão fazendo nessa história? Vamos ver onde os franceses entram aí? Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, só havia os índios, os nativos dessa terra, os verdadeiros donos dessa terra, né, pessoal? Então, quando eles chegaram aqui, eles falaram: nossa, uma terra nova, uma terra bonita, vamos pôr um nome para essa terra. E deram vários nomes. A terra que hoje chama Brasil já foi chamada de Ilha de Vera Cruz, Terra Nova, Terra dos Papagaios. Por que será papagaios, né? Terra de Santa Cruz, entre outros nomes. Lembra na apostila anterior que a gente conheceu um desses nomes? Pindorama? Era um dos nomes, foi um dos nomes que o nosso Brasil foi chamado. Continuando. Em 1503, o rei de Portugal, ele enviou uma frota a fim de saber o que poderia ser explorado na nova terra. Pessoal, tudo que eu estou falando aqui, ó, dessa maneira lúdica, bem bacana que nós montamos, está tudo na apostila. Olha lá, na página 82. Nós só transformamos de uma maneira mais legal, tá? Então, quem fez a leitura prévia já sabe do que eu estou falando. 1503, o rei mandou uma frota para cá para ver o que podia ser explorado, né? Ó, Cabral chegou aqui em 1500. E aí, ele chegou com 13 navios.
Aí ele chegou, viu aquela maravilha toda, já começou a pensar, a ter ideias com essas terras. Ele pediu que 3 navios voltassem a Portugal para avisar o rei o que tinha acontecido, terras novas. E ele continuou a viagem dele até as Índias, certo? Então, em 1503, o rei mandou uma frota para descobrir o que poderia ser explorado no nosso país, né? Só queria explorar, só queria tirar riquezas. Os portugueses descobriram que nessa nova terra havia uma madeira avermelhada, que com ela era possível fazer tinta e móveis de ótima qualidade. Essa madeira era o pau-brasil. Já ouviram falar no pau-brasil? Eu acho que tem algumas escolas aqui em Barretos que têm até plantado, né? É uma árvore que acabou dando um nome ao nosso país. É uma árvore de madeira muito dura e ela tem uma tinta vermelha, que na época, gente, valia muito dinheiro. Porque, como vocês sabem, naquela época não tinha a tinta que a gente compra hoje em lata, né? Não tinha química, não tinha aquela indústria para produzir. Então, tirava-se basicamente da natureza, das misturas. Então, tinha um valor econômico muito alto, tá? O nome Brasil já era conhecido pelos navegadores portugueses, pois era atribuído às madeiras que permitiam produzir corante vermelho, fazendo referência à cor assumida pelas brasas de uma madeira incandescente, pegando fogo. Ao encontrar na terra de Santa Cruz grande quantidade de árvores dessa qualidade, os portugueses rebatizaram a nova terra, dando o nome de Brasil. Pessoal, o nome Brasil, existem várias teorias de onde vem esse nome. Essa é uma delas. Eu já li artigos falando que pode ter vindo do francês, brasilis, do italiano, por causa da cor vermelha. Então, são várias teorias de onde vem esse nome Brasil. Estou lá na 82, ó. Seguindo. Descobrindo a riqueza que o pau-brasil oferecia, os portugueses começaram imediatamente o comércio de madeira para a Europa. Imediatamente, o que quer dizer esse advérbio, né? Rápido, no mesmo instante. Ah, tem riqueza lá, tem madeira. Gente, bora pegar tudo para nós. Vamos lá cortar essas madeiras e trazer tudo para a Europa para a gente poder fazer dinheiro. E começou a levar a nossa madeira lá para a Europa. Para pegar essa madeira, para poder entrar na selva, eles tinham que ter pelo menos um acordo aí com os índios, senão os índios iam tentar defender e acabar entrando em guerra. Aí o que os portugueses fizeram? Eles davam coisas para os índios, coisas sem valor para os portugueses, mas que os índios consideravam valiosas. Espelhinhos, miçanguinhas, né? E em troca, eles davam a madeira para os portugueses, deixavam os portugueses pegarem essa madeira, certo? Olha lá, olha a encenação. Ô índio, me dá um pouquinho da sua madeira aí que eu te dou um espelhinho. E o índio pode pegar português, né? Porque para o índio não tinha valor comercial. Mas o pau-brasil, pessoal, começou a dar muito dinheiro. Começou a chamar a atenção dos outros países. Tanto lucro na Europa para os portugueses que não foram só os portugueses que ficaram interessados no pau-brasil. Os franceses interessaram-se e começaram a vir explorar o pau-brasil também. Olha aí onde entra o personagem franceses. Os franceses também queriam pau-brasil, né? Os portugueses falaram, mas por que só os franceses falavam por que só português pode pegar? Nós também queremos. E aí os franceses começaram a vir aqui no nosso litoral e pegar madeira e levar embora também. Olha lá, isso não vai dar certo, né, pessoal? Não vai dar certo isso aí. Só que quando os portugueses perceberam, eles descobriram, a coisa ficou feia entre português e francês. Virou uma briga, pessoal.
Mas os portugueses queriam as terras e suas riquezas de qualquer jeito. Então tiveram uma ideia. Os portugueses não iam perder essa riqueza para qualquer país que fosse, para qualquer outra nação. Então, eles começaram a defender esse pau-brasil. É tipo assim, pessoal, os portugueses falaram assim, opa, eu posso roubar a madeira dos índios, vocês não. Não vem roubar o que eu roubei, não. Né? Tipo assim. E aí, eles começaram a brigar, ó. Olha lá, eles brigando, ó. Ah, vou pegar, a madeira não é sua. Ai, que história é essa? E o índio, coitado do índio, no meio dessa briga. E aí o índio pensava assim, misericórdia, que brigaiada por cada um pau, gente. Tem tanto aqui. Pensa, coitado dos índios, no meio dessa briga toda, né? Por que os franceses, eles queriam também o pau-brasil? Porque, gente, eles não aceitaram o Tratado de Tordesilhas. Lembra do Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494? Por Portugal e Espanha, que eles dividiram o mundo ao meio, né? Do lado ocidental, tudo que descobrissem, tudo que achassem ali, seria da Espanha. O lado oriental, todas as terras novas, seria de Portugal. Só que o rei francês da época, o Francisco I, ele foi um dos que não aceitou isso. Por isso que ele se achava no direito de vir pegar as riquezas das terras recém-descobertas. Falou, como assim vai ser só de Portugal? E aí, gente, tem uma frase célebre do rei Francisco I. Deixa eu pegar aqui para não falar errado. Ó. Aí o rei Francisco I, os portugueses começam a falar, ô rei, teus navios estão roubando minhas madeiras lá, que história é essa? As terras são minhas. E aí o rei Francisco fala o seguinte, gostaria de ver a cláusula do testamento de Adão que me afastou da partilha do mundo. Gente, essa frase é muito famosa, porque o rei Francisco fala assim, peraí, ninguém conversou comigo para dividir o mundo? Vocês estão pensando que são quem? Deus para dividir o mundo ao meio? Então, a França não aceitava esse tratado de Tordesilhas. Interessante, né, pessoal? Então, para defender essa madeira, esse pau-brasil que os portugueses tiravam para carregar para a Europa, eles começaram a construir feitorias. Guardem esse nome que vocês vão precisar para as atividades futuras, tá? Feitorias, lá no litoral, né? Porque já que os navios ancoravam aqui, as feitorias ficavam aqui no litoral. Eram locais onde era armazenado o pau-brasil, era um lugar para guardar o pau-brasil. Era um rancho feito com cerca, onde moravam de 10 a 20 pessoas, dirigida pelo feitor. Quem cuidava da feitoria? Feitor, certo? O feitor, ele era responsável por dirigir as atividades da feitoria. Os índios ficavam responsáveis por extrair e transportar o pau-brasil. Pensa, pessoal, tanto que esses índios foram obrigados a trabalhar. Eles tinham que levar até as feitorias, em troca de faca, machado, miçanga e espelho. Essa troca que os portugueses faziam com os índios em troco da madeira e do trabalho era chamado escambo. Presta atenção nessa palavrinha também, ela está até em negrito aí na apostila, na página 83, que nós vamos precisar dela também lá para frente para as atividades, tá bom? Então essa troca, esse comércio de troca entre português e índio, chamado de escambo. Pessoal, olha a cara de mal do feitor. Seguindo. Não satisfeitos de explorar o pau-brasil e fixarem-se nas terras descobertas, os portugueses decidiram transformar o Brasil em colônias. Todos que ali já habitavam foram obrigados a viver segundo os costumes e religião de Portugal. Nós vamos entrar agora no que foi as capitanias hereditárias. Vocês já devem ter visto fotos, muitas dessa cena aqui, dessa imagem. Aí, como tem na sua apostila, você já deve ter visto em outro lugar. Gente, o Brasil, ele já era, se ele fosse dividido pelo meridiano de Tordesilhas, o Tratado de Tordesilhas, esse pedaço aqui pertenceria a Portugal. Só esse pedaço aqui já era imenso,
Então, era difícil para o rei, para os funcionários dele, tomar conta de tudo isso aqui. Então, ele teve uma ideia, né? Ele e os funcionários deles lá da corte, em dividir o Brasil em 14 territórios, chamados capitanias hereditárias. Por que hereditárias? Porque o rei chegava no cara lá em Portugal, falava assim, ô Manuel, você vai lá para o Brasil que eu estou te dando umas terras, você vai ter direitos e deveres. Presta atenção nesses direitos e deveres que vamos precisar. E aí eu vou te dar essa terra de papel passado, para sempre vai ser sua. Então, quando você morrer, você vai passar para o seu filho para o seu neto, né? Hereditárias, certo? O Tratado de Tordesilhas foi um tratado celebrado entre Portugal e Espanha, que nós já vimos. E que ainda seria descoberta por ambas as coroas. Isso aí eu já falei, nós já vimos, né? Eles dividiram o mundo ao meio. O que achasse de um lado era Espanha, e o que achasse do outro lado era de Portugal, tá? Essa divisão das terras brasileiras ficou conhecida como as capitanias hereditárias. Aqui, ó, o que eu falei para você, né? Para vocês, ó. Essa divisão em territórios era chamada de capitanias hereditárias. Uma parte era doada para quem tivesse condições financeiras para ocupar e explorar a terra, certo? Olha lá o capitão mor, que é o cara que recebia, era capitão mor, donatário, que recebia a terra. Recebia uma doação de Portugal para cuidar de Pernambuco. Ó, ele ganhou esse pedaço de terra aqui, ó. Por isso sou chamado de capitão mor. Quando eu morrer, vai ficar tudo para o meu filho. Hereditário. Capitão mor tinha direitos e deveres. O que ele tinha de direito? Doar parte de suas terras. Ele tinha o direito de cultivar as terras, criar regras e o absurdo direito de escravizar índios. Dá até vergonha de falar isso hoje em dia, né, pessoal? A pessoa tem o direito de escravizar alguém, mas ele tinha. Ele tinha deveres, principalmente pagar impostos para a coroa portuguesa, mandar dinheiro, mandar o lucro lá para Portugal. Ele tinha o dever de fundar vilas e povoados, de plantar cana-de-açúcar e combater os índios. O cara tinha o direito de escravizar e o dever de combater. Assustador, né? E construir casas, né? Então, ele tinha que fazer essas terras produzirem, darem lucro à coroa portuguesa. As capitanias hereditárias e suas atividades econômicas. Olha no mapa maior aí que vocês têm na apostila, como que ficou essa divisão? O Brasil hoje é tudo isso, né? E olha onde passava o Tratado de Tordesilhas, essa parte era de Portugal, né? Nessa época aqui. Depois a gente vai ver que as capitanias não deram muito certo, não, né? Só duas, na verdade, foram um pouco para frente. A de Pernambuco, que era do Duarte Coelho, se eu não me engano, que foi bem progressista, era um cara muito inteligente, trabalhador. E a de São Vicente, né, que hoje é a Vila de São Paulo, que já tinha um porto de escravos, já tinha um certo comércio ali. Então, mais ou menos as duas que foram para frente. O resto a gente vai ver aí que não deu muito certo, não. Agora, vamos pensar, vamos fazer uma síntese, um resumo de tudo isso que vocês já leram anteriormente e o que eu fui falando com a nossa historinha aqui. Quem saiu na vantagem e quem saiu na desvantagem dessa história toda? Os índios brasileiros foram escravizados. Os portugueses saíram como dono de tudo e depois ainda quebraram o Tratado de Tordesilhas, não respeitaram aquela divisão. Mas aí também tem o aparecimento dos bandeirantes, que teve uma importância muito grande nessa expansão de terras, né, que a gente vai ver um pouco mais para frente sobre os bandeirantes. Os franceses vazaram, né? Na hora que viu que não ia compensar brigar, eles voltaram para casa deles. E os capitães mor, que viraram donos das terras. Então, desses personagens aqui, pessoal, quem levou a pior? Quem leva a pior até hoje? Quem até hoje perdeu terra, perdeu cultura, foi exterminado. Nós perdemos etnias inteiras, né, da população indígena. O Brasil era
todo habitado por índios de várias etnias, de várias culturas, várias línguas, o tupi-guarani, o tupinambá e um monte de etnias. Quem será que foi prejudicado e é prejudicado até hoje? Um belo momento para a gente pensar no que está acontecendo, né? E essa história? Como será que vai continuar essa história? O que será que vai acontecer com todos esses personagens aí? Vamos aguardar as próximas aulas. Vamos lá na atividade, que agora ficou facinho. Tanto que a gente já leu e já falou. Na página 83, nós vamos retomar lá na 81 a imagem do mapa, né? Um dos mais antigos do Brasil. E eu faço a pergunta para vocês. Quem são as pessoas que aparecem no mapa? O que a gente consegue ver ali? Os indígenas. Indígenas no litoral, com os quais os portugueses fizeram os primeiros contatos. Quando os portugueses chegaram, quem eles viram? Os indígenas, os nativos, os verdadeiros donos dessa terra que hoje chama Brasil, né? Na atividade 2, olha pessoal, isso aqui nós vamos fazer tudo junto, então na hora que o vídeo estiver disponibilizado, pausa o vídeo, leiam a pergunta e façam a resposta com calma, tá bom? Então tá bom. O que eles estão fazendo? O que essa imagem nos mostra? Eles estão cortando a árvore do pau-brasil. Para que eles estão cortando? Para os portugueses levarem embora. Além das pessoas, que outros elementos estão presentes ali? O que a gente consegue ver? Ó, pessoal, é possível observar a fauna com aves e macacos, a flora e as caravelas. O que é fauna, pessoal? Fauna é o conjunto de animais de um determinado ecossistema, né? Os animais ali, ó. A flora é a vegetação, são as árvores. E as caravelas, pessoal, ó, tudo em volta aqui do litoral, só esperando para carregar nossas riquezas, ó, e levar embora. A 4. Quem o produziu? Esse o, estou me referindo ao quê? Ó, se a gente voltar aqui, ó, retome a observação do mapa. Então, aqui, eu estou falando de quem? Do mapa. Quem o produziu? Quem produziu esse mapa? Eu vou lá na minha legenda, olha lá a minha legenda. Quem produziu foi Lopo Homem Reinés. Não sei se é bem essa pronúncia, tá, pessoal? Mas foi esse cartógrafo que produziu esse mapa. Quando? De 1515 a 1519. Só olhar na legenda. Todas as figuras, todos os mapas têm legenda. O autor é o cartógrafo português Lopo Homem Reinés. Foi produzido entre os anos de 1515 e 1519. Só olhar lá. 5. Assinale a alternativa abaixo que apresenta um dos objetivos dos portugueses ao fundarem as feitorias. Para que os portugueses fizeram as feitorias? Facinho, né? Para guardar, para armazenar o pau-brasil, para ninguém roubar o que eles já haviam roubado dos índios, né? Ninguém rouba o que eu já roubei. Então vamos lá, vamos ver se vocês entenderam. A próxima atividade, lá no 86. Capitanias hereditárias. Tem 3 frases aí. E nós vamos ver qual é a correta sobre as capitanias hereditárias. Elas eram administradas pelos donatários, que recebiam um salário para isso. Eles recebiam salário, pessoal? Não. Eles tinham que vir com a cara e com a coragem e eles tinham que produzir riqueza aqui. Os donatários tinham muitos direitos, mas não poderiam construir nas moradias dos índios, nas terras dos índios. Tá, ninguém defendia índio, ninguém defendia a terra dos índios, eles podiam fazer o que eles quisessem. Eram governados pelo capitão-mor, ou donatário, e transmitidas hereditariamente, de pai para filho. Então, qual opção aí vocês acham a mais correta? A única correta? Pode responder aí, ó. Exatamente, a letra C. Seguindo,
Na página 87, nós temos esse tipo de atividade que é só completar lacunas. Só completar lacunas. Olha lá, é sobre as capitanias ainda. O Brasil foi dividido em, como que chama? Capitanias. Capitanias hereditárias, mas podem pôr só capitanias ali que já está certo, tá bom? Para quem essas capitanias foram distribuídas? Donatários, né? Quem recebe uma doação, então eles são donatários. Ah lá. Direitos e deveres. Lembra que eu falei para vocês prestarem atenção que nós iríamos precisar? Quais eram os direitos desses donatários? Doar parte de suas terras, cultivar terras, criar regras e escravizar índios. Não gosto nem de ler essa parte. Ele tinha o direito de escravizar índios. E os deveres? Pagar imposto, claro, como até hoje, né? A gente tem o dever de pagar imposto. Fundar vilas e povoados, combater indígenas e construir casas. Então, direitos e deveres. Na hora que vocês tiverem um tempinho aí de pausar o vídeo, façam com bastante atenção que vocês vão precisar dessa parte aqui para a tarefa. Olha lá, o que vai ser a tarefa? Somente 2 exercícios da página 87. Um caça-palavras que só de bater o olho ali a gente já acha uma palavra, ó. Nome da madeira explorada pelos portugueses. Só de bater o olho ali, ó, né? A gente já acha sem querer. Mão de obra utilizada. Quem que fazia o serviço pesado, pessoal? Quem cortava e carregava a madeira? Depósito onde era guardada a madeira, até os portugueses pudessem vir buscá-la. Lembra aquele lugar que eles colocaram a madeira? Como que chamava? Tipo de troca entre portugueses e índios. Lembra que os portugueses davam espelhinhos, miçangas, facas de metal, viu, pessoal? Porque os índios, eles tinham os artefatos deles, mas era muito feito com pedra, com outros produtos lá. E quando eles viram faca e machado de metal, eles realmente se encantaram. Então, como que chama essa troca? Tá, tem negrito lá na apostila, tá? Facinho. E o 2, vocês vão voltar lá na página 85, onde fala das capitanias hereditárias, e vão pintar de vermelho os deveres dos donatários e de azul os direitos, tá? Alguma dúvida? Ó, só voltar nessa atividade aqui e procurar lá no texto. De azul, direito, de vermelho, dever. Facinho, né, pessoal? Tirar de letra, né? Então tá bom. Olha lá, a gente encerrou essa unidade 4. Bem leve, bem gostosinha, uma historinha. Gente, a história do Brasil é riquíssima. A história do Brasil não tem como ser chata. Nós temos heróis verdadeiros e anti-heróis também. Sabe esses heróis que a gente vê na TV? Homem-Aranha, taraná, taraná, taraná? Não que eu não goste, que eu também adoro. Mas os nossos são verdadeiros, tá? Eles lutaram, eles sofreram, principalmente os indígenas. Então a história do Brasil é, ó, riquíssima. Pessoal, caprichem nas fotos, tá? Para a gente poder enxergar o que está acontecendo, poder fazer as correções de forma mais precisa. E o que nós vimos hoje? Nós vimos a exploração do pau-brasil, a divisão do território que hoje é o Brasil em capitanias hereditárias. Vocês vão ter que ler a unidade 4. Vão ler, vão pausar os vídeos, vai pausar o vídeo, vai começar a responder essas atividades que nós fizemos juntos e a tarefa, que é o 1 e o 2 da página 87. Tranquilo, pessoal? Ótimos estudos para vocês, ótima aula, fiquem com Deus e até a próxima.